A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 33. Os assuntos do vídeo de hoje serão retrospectiva, idolatria, justiça e purificação. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus e do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. Então aqui está contando a história, a jornada do povo de Israel. Mas eu queria convidar vocês a refletir sobre a sua jornada, né? Então aqui na nossa vida tem um começo, meio e um fim. Nós nascemos, vivemos e morremos, né? Mas eu queria refletir com vocês sobre a nossa jornada na fé. Então a nossa jornada na fé, ela começa quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Aí nós damos início à nossa jornada. E é uma jornada para a eternidade, Santo Deus, para algo que não tem fim. Então é muito importante você saber o início, de onde que você começou, de onde que Deus te tirou, né? Aqui Deus tirou eles com mão forte da terra do Egito, da escravidão, né? Então Deus nos libertou da escravidão do pecado, e através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, da nossa fé nele, nós somos salvos e libertos por ele, e começamos a nossa jornada na fé. E se formos fiéis até o fim, herdaremos a coroa da vida eterna, Santo Jesus Cristo. Então é muito importante você relembrar de onde que Deus te tirou, e é isso que Moisés está fazendo aqui. Deus está pedindo para ele registrar tudo, para que ficasse tudo registrado, para que as gerações futuras soubessem o que Deus fez por eles, né? Então é muito importante você registrar no seu coração todas as bênçãos que Deus fez na tua vida, todas as dificuldades que você passou, mas você venceu pela tua fé e pelo poder de Jesus Cristo na tua vida, né? Então registrem tudo e contem para os seus filhos, de testemunho na igreja, tá certo? E valorizem as pessoas que te evangelizaram, amém? Aqui, ó, está escrito que quem tirou eles foi Deus, né? Só que através, pela mão de Moisés e de Arão, porque foram eles que foram negociar com o faraó, foram eles que fizeram sinais, Deus fez sinais através da vida deles, né? Então valorize aquela pessoa que te evangelizou, que te apresentou a Jesus Cristo. Santo Deus, ore por ele, honra ele, né? Sempre que possível, pergunta se ele está bem, tá certo? Porque essas pessoas que estão na liderança, que são ministério, ou são evangelistas, elas são humanas como eu e você, e também tem problemas, tá bom? Então é muito importante nós orarmos por elas e honrarmos elas, tá certo? Ver se elas estão precisando de alguma coisa, e sempre que possível lembrar e agradecer por elas terem apresentado Jesus Cristo na tua vida, amém? Então sejam gratos, tá certo? Aqui o povo foi liberto por Deus através das mãos de Moisés e de Arão, né? Eu conheci a fé em Jesus Cristo através da minha mãe. Ela era católica, ela me levava para missa, então eu tive uma introdução ali. E hoje eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, né? E hoje eu sigo a minha jornada, né? Então cada um tem uma jornada na fé, né? Cada um segue Deus na tua igreja, tá certo? Mas o importante é que o teu foco seja Jesus Cristo e alcançar a eternidade. Então leiam a palavra de Deus e fiquem firmes na jornada, amém? E todos um dia nós nos encontraremos no seu reino de glória e viveremos para sempre com Cristo Jesus. Tenham essa esperança, esse é o alvo, esse é o nosso objetivo da nossa jornada, amém? O verso 2: E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as jornadas segundo as suas saídas. Então aqui foi Deus que mandou Moisés registrar, tá certo? Então registre no seu coração, né, todas as bênçãos que Deus fez e dê testemunho. Passa para frente, tá certo? Para que o nome de Deus seja glorificado. Aí na jornada, como o capítulo é muito grande, eu vou explicar apenas as partes que Moisés destacou, tá certo? As partes que ele não destacou, eu já expliquei em vídeos passados, tá certo? Mas essas partes que ele destacou, eu vou explicar, porque foram importantes. Tudo na nossa vida tem aquilo que marca, né? E vamos ver o que marcou na vida de Moisés, né? O que ele destacou aqui, né? No verso 3. Partiram, pois, de Ramsés do primeiro mês, do dia 15 do primeiro mês, no segundo dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Isso aqui marcou Moisés, né? Que eles saíram, Deus fez todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, aquelas pragas no Egito, e eles saíram vitoriosos diante dos seus opressores que oprimiam ele, né? Diante do faraó que escravizava aquele povo, né? Isso marcou eles. Então o que marcou na vida de vocês, né? Jesus Cristo, ele derramou o sangue para nos salvar. Então isso que tem que marcar a vida de um crente, é lembrar da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? Então o que marcou Moisés foi o dia da sua libertação. Isso tem que ser muito importante. Então tenham na vida de vocês, o dia mais importante da nossa vida foi o dia que Jesus Cristo se sacrificou por nós. Esse é o ponto de partida da nossa fé.
Isso é o que marca, é o que tem que estar, vai ser mais importante, tem que marcar a tua vida, é isso. É o que Cristo sofreu por nós para nos libertar, amém? No verso 4: enterrando os egípcios que o Senhor tinha ferido entre eles, e todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Então aqui, outra coisa que chamou a atenção de Moisés foi a justiça de Deus. Lembra que o faraó mandou matar as crianças? Até por isso que a mãe, a Joquebede, pegou Moisés e colocou ele no rio para poder salvar a vida do seu filho. Então aqui Deus está aplicando justiça. O faraó fez uma maldade muito grande contra o povo de Israel. Foi uma crueldade, uma covardia muito grande. Então Deus está retribuindo o mal que ele fez para o povo de Deus, para o faraó. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então entendo que Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele é um Deus justo, amém? Então se você fizer o mal, você vai colher o mal. O faraó, ele fez o mal, ele colheu o mal, né? Os seus primogênitos morreram, santo é Deus. Então Deus está aplicando justiça aqui. Então entenda como funciona a justiça de Deus. Se você está planejando fazer mal para alguém, é bom que você se arrependa, porque se você fizer um mal para alguém, certamente tenha certeza absoluta que esse mal voltará contra você algum dia, tá bom? Não foi imediato. Moisés era criança quando o faraó fez, o pai desse faraó mandou matar as crianças, né? Mas a maldição, as consequências ruins que o pai dele fez contra a nação de Israel, quem sofreu foi o filho, que também merecia justiça, porque ele seguiu os mesmos passos do pai dele, né? Se ele tivesse se arrependido e deixasse o povo ir, Deus teria perdoado ele e não teria executado esse juízo. Mas como ele não se arrependeu, Deus fez justiça, amém? E Deus também fez justiça contra os seus deuses, né? Eles eram um povo idólatra, eles adoravam muitos deuses, tinham muitas imagens de escultura. Então Deus mandou as pragas para mostrar quem é o Deus verdadeiro, né? Então eles adoravam o rio, Deus feriu o rio, transformou ele em sangue, né? Eles adoravam o faraó, né? E Deus matou o faraó. Então todos os deuses dele, Deus mandou as pragas de acordo com o que eles acreditavam, né? Eles tinham um deus rã, Deus mandou a praga das rãs, né? Então Deus fez tudo isso para mostrar para eles que aquelas imagens de escultura, aquela adoração que eles faziam para demônios, não agradava ao Deus verdadeiro, né? Então ele aplicou justiça sobre aquele povo, tá certo? E tirou o povo de Israel com mão forte da terra do Egito. Aí do verso 5 até o 49 mostra a jornada no deserto do povo de Israel, que se acamparam 42 vezes, santo é Deus. Então durante 40 anos no deserto, eles acamparam 42 vezes. Então foi uma jornada e tanto, né? Então quantas vezes você teve que se acampar debaixo das asas do Senhor, né, santo é Deus? Quantas vezes você tem que se colocar no esconderijo do Altíssimo, debaixo de oração, nessa sua jornada, desde que você aceitou Jesus Cristo? Quantas vezes você se ajoelhou no teu quarto e se acampou e colocou nos braços do Senhor, entregou suas causas aos pés do Senhor, santo é Deus? Então por muitas vezes nessa jornada nós teremos que acampar, mas tenha certeza que você vai levantar acampamento e você vai sair vitorioso em Cristo Jesus, santo é Deus. Aqui outro verso que Moisés destacou, né? No verso 38 e 39. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Santo é Deus. Outra coisa que marca nossas vidas é o luto, né? Então aqui o irmão de Moisés, Arão, faleceu, né? Deus recolheu ele no Monte Or, né? E isso marcou a vida de Moisés. Só que isso também para nós, igreja, tem um significado simbólico muito grande, né? Porque o Arão, ele era sumo sacerdote, né? E ele foi recolhido no Monte Or, né? Então isso, nosso Senhor Jesus Cristo também, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Quem já acompanha o estudo de Levítico entende que Arão é uma tipologia de Jesus, né? Então aqui outra coisa que marcou a vida de Moisés foi o sacrifício, a entrega do sumo sacerdote. Também simboliza o sacrifício de Cristo na cruz, amém? Mas aqui o que fica mais importante para nós são as pessoas que marcam a nossa vida, que nos deixam nessa jornada, né? Mas o importante é que Arão foi fiel a Deus, ele serviu a Deus e ele está no céu, na eternidade com Cristo Jesus. Então todas aquelas pessoas que você amou, que estavam aqui nessa jornada com você, nessa vida, que te deixaram, não fique triste. Vai ficar marcado, sim, vai ficar cicatriz, você vai sentir saudade, mas tenha certeza que você vai se reencontrar com eles um dia no céu, amém?
tenham essa esperança, tá certo? Mas com certeza o luto é uma coisa que marca a nossa jornada, né? Mas a esperança é o que nos mantém de pé. Santo é Deus. No verso 40: E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que se chegavam os filhos de Israel, né? Então aqui no verso 40, Moisés destacou algo que pegou eles de surpresa, o combate, a prova, né? É quando o inimigo se levanta contra nós. Isso também marca nossas vidas, né? Quantas vezes o inimigo usou pessoas para te atingir, para te prejudicar, e isso marcou tua vida, né? Mas que fique apenas a cicatriz, que fique apenas a lição. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar essas pessoas e orar por elas, né? Aqui, quem quiser mais saber melhor sobre esse assunto, tem um vídeo, vídeo de Números capítulo 21, tá certo? Que fala sobre o que esse rei aqui, que se levantou contra Moisés, o que ele fez contra Israel, né? E como Deus deu vitória diante deles, né? Então as provações vêm, mas Deus dá vitória, tá certo? Mas ficou registrado, isso marcou Moisés, que ele não esperava uma atitude tão covarde desse rei aqui, né? Que ele atacou eles de surpresa e pegou alguns deles como cativo, né? Aí Deus depois deu a vitória sobre esse povo, né? Então muitas vezes nós vamos ser traídos. Jesus, o Filho de Deus, foi traído, né? Imagina nós, né? Então isso faz parte da vida, tá certo? Isso vai marcar, mas continua a jornada, tá certo? Porque o importante é chegar no objetivo, é a salvação, tá certo? Nada disso vai interromper a tua jornada. No verso 50: E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis os seus altos. São lugares de adoração, muitas vezes associados aqui, né? O que são os altos, né? São lugares de adoração, muitas vezes associados às práticas religiosas pagãs, à imoralidade e aos sacrifícios humanos. Então esses povos de Canaã, eles faziam essas barbaridades. Eles adoravam demônios, né? E faziam sacrifícios humanos para esses demônios, né? Nesses altos. Então a missão que Deus deu ao povo de Israel era tirar aquele povo de lá e destruir todas aquelas abominações que eles tinham feito. Todos aqueles altares que derramou sangue inocente ali, e todas aquelas imagens de escultura que eram adoração a demônios, né? Então, o nosso objetivo de igreja, após você receber o seu chamado, na sua jornada, é lutar contra o mal. Você tem que lutar contra o mal, tá certo? Você não pode ser participante dele, tá certo? Aqui depois no final vai ter uma advertência. Jesus vai fazer uma advertência para eles não serem participantes das coisas que Canaã fazia, mas que era para eles serem a luz do mundo, o sal da terra, que era para eles aplicarem a justiça. Então, se na tua casa tem imagens de escultura, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você não pode ter mais, porque Deus não gosta dessas coisas, tá certo? A Bíblia inteira fala contra a idolatria. Então não tenham ídolos, nem de estátua, nem adorem pessoas, nem adorem, não coloquem nada acima do teu Deus, tá certo? A sua fé tem que estar baseada em Deus, em Jesus Cristo e na leitura da palavra, amém? Aqui eu vou ler o segundo mandamento para a gente deixar bem claro que Deus é contra a idolatria, tá certo? E como Deus abomina. De todos os 10 mandamentos, o mandamento maior, que tem mais palavras, que o texto é maior, é o mandamento da idolatria, tá certo? Para não adorar imagem de escultura, tá certo? Esse mandamento está em Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, né? Então não é para fazer imagem de escultura de Jesus Cristo, porque ele está lá no céu. Não é para fazer imagem de anjos, não é para fazer imagem de escultura de nada que está no céu, tá certo? Nem embaixo da terra, ou seja, de pessoas, de seres humanos também. Não é para fazer imagem de escultura, seja de Buda, seja de apóstolos que já morreram. Não é para fazer imagem dessas coisas, é proibido. Deus está proibindo, tá certo? Aqui foi Deus que escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra e deu ao seu servo Moisés. Isso está registrado na Bíblia. E no Novo Testamento também os apóstolos alertam sobre isso também, tá certo? Então não é coisa que é no Antigo Testamento, não. A Bíblia inteira condena, tá bom? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não tenham imagens de escultura nas suas casas, tá bom? Que há em cima dos céus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui o nosso Deus,
O único mandamento que tem consequência, que fala assim, se você fizer idolatria, eu, Deus vai amaldiçoar até a terceira e quarta geração da sua família. Olha o perigo. Às vezes você não está entendendo, você acha que está servindo a Deus e seu filho está com a doença, está com a enfermidade e você está sofrendo tanta coisa, você não entende por quê. Está aqui, você está sofrendo com seus filhos, é porque você está sendo desobediente. Tira as imagens de escultura da tua casa, não se encurva para elas, tá bom? Não frequenta igrejas que ensinam essas coisas, tá certo? Porque Deus abomina essas coisas, tá certo? Não traga maldição para tua casa. Agora, se você for fiel a Deus, se você adorar apenas a Deus e a Jesus Cristo, como a palavra, a Bíblia inteira ensina, aí Deus vai fazer, olha que coisa mais linda: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus vai abençoar a tua geração infinitamente, como Deus abençoou a de Abraão, entendeu? Então seja fiel a Deus e você receberá a bênção. Mas se você for desobediente, vai colher a maldição. E até os seus filhos. Então, se você ama seus filhos, seja obediente a Deus, tá certo? E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Então Deus está nos dando o reino de Deus, Ele está nos dando a vida eterna. Então valorize isso que Deus te deu, tá certo? A partir do momento que você possuiu, você aceitou o reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, dê valor e viva em santidade, porque o nosso Deus é santo e Ele quer que você também seja santo. Isso está escrito na palavra, tá bom? É óbvio que nós não somos perfeitos, nós não conseguimos acertar o tempo todo, mas nós devemos lutar para alcançar a santificação, tá certo? Buscar a santificação. Mas se não, olha a consequência de não obedecer a Deus, ó. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Ou seja, se eles não expulsassem aquele povo lá, que estava totalmente contaminado pelo pecado, que Deus já mandou executar justiça contra eles, aquele povo ia se levantar contra eles. Não tem comunhão, luz com trevas, não tem jeito. Sempre quem é da trevas vai querer atrapalhar, incomodar e prejudicar aquele que é da luz. Então não era para ter comunhão com esse povo, tá certo? Era para expulsar eles, tá certo? Então, isso que simboliza para nós que nós não devemos ter comunhão com o pecado. Tira todo o pecado que tem no teu coração. Se você deixar um pecado no teu coração, esse pecado vai ser como espinho nos teus olhos, vai ser como um aguilhão nas tuas costas. Então toma cuidado com isso. Então se livra do pecado, tá certo? E não conviva com pessoas pecadoras, porque elas vão te prejudicar e você será contaminado por elas, tá certo? Você é a luz do mundo, só da terra. Você é um povo separado. Deus separou esse povo de Israel para representar ele na terra. Deus escolheu você, separou você para você ser representante de Deus na terra. Então santifique-se, tá certo? Você só pode chegar próximo desse povo para evangelizar, mas não é para conviver com eles nem praticar as obras que eles fazem, tá certo? Não se contamine pelo pecado. Limpa teu coração e encha ele do Espírito Santo de Deus, e você será abençoado por Deus. E será que farei a vós como pensei fazer-lhe a eles? Então aqui Deus alertou o povo de Israel: se vocês se contaminarem com esse povo, se vocês permitirem que eles fiquem e vocês fizerem as mesmas práticas que eles fazem, eu vou fazer com vocês o que eu planejei fazer a eles. Santo é Deus. Então nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Não é porque você aceitou Jesus Cristo, não é porque você é um chamado de Deus, que nem esse povo de Israel. Ele foi chamado, ele foi escolhido. Mas se eles fizessem as mesmas práticas que os ímpios fazem, eles seriam julgados. Então, eu aceitei Jesus Cristo, mas você está roubando, você vai ser preso, você vai pagar. Se você está mentindo, você vai colher o fruto da tua mentira. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele te escolheu, mas você não está fazendo a vontade dele. Então você vai sofrer as consequências. Então toma cuidado com isso. Aceitou Jesus Cristo? Viva de acordo com a sua fé, viva de acordo com o que a Bíblia ensina, tá certo? Para que você não sofra juízo de Deus. Aqui um exemplo de que a gente não pode ter comunhão com as trevas, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Não tem nada em comum. Tem que ter uma distinção. Se as pessoas olham para você e não sabem se você é crente ou se você é do mundo, você não está no caminho certo, meu irmão. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, sabe quando as pessoas das trevas olham para você, eles vão falar: ixi, lá vem o crente, ixi, lá vem aquele cara lá que só fala de Deus. Aí você está no caminho certo. Aí você está incomodando as trevas, tá certo?
Mas a partir do momento que você está misturado lá e ninguém sabe discernir se você é das trevas ou não, você está no caminho errado, você é na luz, você tem que brilhar, você tem que falar do amor de Cristo, você tem que dar bom testemunho, tem que evangelizar, tem que ser honesto, não pode roubar, não pode matar, não pode usar droga, tem que ser contra todas essas apologias que estão fazendo hoje nos tempos de hoje, tá certo? Então, se o candidato fala contra a palavra de Deus, não vote nele, vote naquele que fala a favor da palavra de Deus, tá certo? Se na tua escola tem amigos seus que fazem tudo que é errado, não anda com eles, anda com aqueles que servem a Deus, que vão ter um futuro, que vão estudar, que vão ser alguém na vida, tá certo? Então não tem comunhão entre luz e trevas, tá certo? Quem é da luz, brilha mais e mais. Agora aquele que é das trevas, surge-se mais ainda, né? Aqui eu vou dar outro exemplo. Uma carta, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou ao apóstolo João no livro de Apocalipse, né? A carta à igreja de Tiatira, né? Apocalipse capítulo 2, verso 20 e 23. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então esse capítulo aqui, Apocalipse 2, do verso 20 ao 23, ele resume todo esse estudo de hoje, tá certo? Então aqui nosso Deus é contra a idolatria, Jesus também é contra a idolatria. O nosso Deus castiga os idólatras até a segunda, terceira e quarta geração. Jesus Cristo também castiga a geração dos idólatras, tá bom? Aqui ele deu tempo para Jezabel se arrepender, mas caso ela não se arrependesse, ele ia colocar ela numa cama e ferir os filhos delas de morte, caso ela não se arrependesse da sua idolatria, porque ela estava fazendo filhos de Deus, pessoas que serviam a Deus, que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, a participarem da idolatria novamente. Então fujam da idolatria, amém? Para que não aconteça que Deus amaldiçoe você e a sua família. Mas caso você for obediente a Deus e servir a Deus, Deus vai abençoar infinitamente você e as suas gerações, tá certo? Então sejam sábios, tá certo? Aqui no mesmo capítulo, né, Apocalipse 2, agora o verso 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então, da mesma forma que Jesus Cristo recebeu poder, uma vara de ferro para julgar as nações, quando ele voltar, ele vai julgar as nações, e vocês vão ver o rebuliço que vai ser, né? Aquele que foi fiel a Deus não teme a volta de Jesus, né? Pelo contrário, aguarda e pede todos os dias a volta de Jesus Cristo. Mas as nações, os governantes, as igrejas e todo aquele que pratica iniquidade, esses vão sofrer, vão ser quebrados como vasos de oleiro. Santo é Deus. Jesus Cristo vai vir julgar essa nação, vai acontecer terremotos, maremotos, vai vir muitos juízos sobre esse mundo. Mas aquele que for fiel, ele dará uma coroa de vida eterna e vai ajudar, junto com Jesus Cristo, a julgar essas nações. Então sejam sábios, sejam fiéis, porque Deus está prometendo que vocês serão reis e sacerdotes, e que da mesma forma que Deus deu poder ao Filho, Jesus Cristo dará poder àqueles que são fiéis. Então seja sábio, seja fiel a Jesus Cristo, e você vai receber poder para julgar as nações. E mais importante que isso, você vai estar perto do teu Salvador, Santo é Deus. Isso que não tem preço. O poder, julgar as nações, isso é consequência, tá certo? Mas o melhor é a eternidade com o nosso Salvador, Santo é Deus. Isso não tem preço. Todo aquele que reconhece, que dá valor o tamanho da obra que Cristo fez por nós, anseia por estar perto dele e por dar um abraço nele, por beijar os pés dele e conviver com ele, aprender com ele. Vai ser lindo demais, né? Então sejam fiéis a Deus, e todas essas promessas vão cumprir na nossa vida. Mas aqueles que não creem, ou aqueles que creem e forem infiéis, também vão sofrer todos os juízos que estão escritos na profecia. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo.